Boa tarde, Jornal Sport News no ar. Vamos começar falando da vitória do Sport sobre o Corinthians por 1-0 na Ilha do Retiro, que livrou o Leão da Ilha da segundona. Embora em situação delicada na tabela, jogadores e torcedores do Sport demonstravam tranquilidade antes de a partida contra o Corinthians começar. Os sorrisos que vinham nas arquibancadas eram refletidos no túnel de acesso ao gramado, onde Diego Souza abraçava amistosamente os adversários. Quando a bola rolou, o Sport tentou justificar rapidamente o seu otimismo. O time dirigido por Daniel Paulista tinha ímpeto ofensivo, mas era desorganizado, como foi na maior parte do Campeonato Brasileiro. Para tentar contornar o problema, uma alternativa era os chutes de longa distância, que não davam trabalho a Cássio. O desfalcado Corinthians, a princípio, também não provocava grande preocupação nos defensores do Sport. O time visitante apostava principalmente na movimentação do jovem Pedrinho e nos lançamentos de Giovanni Augusto, dois dos reservas habituais dispostos a mostrar serviço para Fábio Carille. Aos 22 minutos, o técnico corintiano, enfim, ganhou um motivo para se empolgar. Giovanni Augusto ergueu a bola da esquerda e Cazin desviou com o peito. Pedrinho cabeceou na entrada da pequena área e parou em bela defesa de Magrão, que voltou a salvar o Sport na conclusão de Rodrigo Figueiredo no rebote. O lance de perigo, contudo, não foi o suficiente para fazer o Corinthians se tornar dominante em campo. O Sport continuou com mais posse de bola, mas sem criar oportunidades de gol. Ei, você aí, o Sport vai cair, o Sport vai cair, provocavam os corintianos posicionados no setor visitante no final do primeiro tempo. Para evitar a queda, o Sport procurou acelerar o jogo no começo da etapa final. Marquinhos até calibrou o pé, obrigando o Cássio a se esticar para defender uma conclusão de fora da área. A jogada reanimou a torcida pernambucana nas arquibancadas da Ilha do Retiro. Aos 10 minutos, a vibração foi gigante, maior. Diego Souza protegeu a bola de Cássio, que havia deixado o gol e ido até a lateral da área, e rolou para Mena fazer o cruzamento da esquerda. Na segunda trave, o ex-corintiano André subiu e cabeceou com firmeza para acertar a rede. Carille resolveu acionar os reservas dos seus reservas. Danilo e Paulo Roberto ocuparam as vagas de Cazin e Felipe Bastos. Inquieto na outra área técnica, pedindo para o Sport valorizar a posse de bola, Daniel Paulista respondeu com a entrada de Richelli no lugar de Mena. Após as modificações, o jogo ficou morno, como o Sport desejava. Eu sou da primeira, passou a clamar a torcida rubro-negra, enquanto a corintiana voltava a comemorar o título do Campeonato Brasileiro com o tradicional "é campeão, é campeão". No final, o Carille ainda fez uma troca de pratas da casa, Pedrinho por Mantuan, e Daniel Paulista substituiu Marquinhos por Rogério. A arbitragem foi de Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer. Cartões amarelos do Sport: Durval e Raul Prata e Osvaldo. Do Corinthians, Felipe Bastos e Cazin. E ontem o Cazin não jogou absolutamente nada, né? Pra variar um pouquinho, o Cazin não jogou nada. Olha que brincadeira. O Sport escapou do rebaixamento. O Corinthians foi com time reserva, apenas com 3 titulares. Acabou perdendo o último jogo da temporada, mas está de parabéns o Corinthians pela temporada que fez, que foi uma temporada que foi a trancos e barrancos, e o Corinthians saiu com 2 taças, uma do Campeonato Paulista e uma do Campeonato Brasileiro, né? Acabou o ano pro Corinthians, só que ainda tem ano só para 2 equipes no Brasil, né? Que é o Grêmio e o Flamengo. Pro resto, o ano acabou. Agora vamos falar do Palmeiras, que tomou um baile definitivo do Atlético Paranaense, mas mesmo assim ficou com o 2º lugar do Campeonato Brasileiro. Na primeira partida, após renovar o seu contrato com o Verdão, Fernando Praz sofreu com a fragilidade defensiva da equipe de Alberto Valentim e logo aos 5 minutos ficou de frente com o Ribamar. Em contra-ataque de um escanteio, o atleticano avançou desde o meio campo e na saída do goleiro tocou por cima do camisa 1 para abrir o placar. O
Como um replay da partida contra o Avaí na ressacada, o Palmeiras tentou o abafa no campo ofensivo, mas um erro individual comprometeu a linha alta palmeirense e proporcionou o segundo gol dos mandantes. Ribamar foi lançado, o Erle Miller um corte simples e Luan derrubou o atacante, que ficou de frente com Praz. A arbitragem marcou pênalti e na cobrança Ederson ampliou. Em uma sequência de repetições de erros, a derrota deste domingo teve gols sofridos em sequência pelo Palmeiras. Contra Corinthians, Avaí e Vitória, a situação se repetiu. Prova da apatia alviverde em campo está no fato de que a primeira chance real de gol dos visitantes aconteceu aos 30 minutos, quando Dudu teve oportunidade, mas não marcou. Aos 33, porém, o Atlético Paranaense matou o jogo. Luan errou o passe para Michel Bastos na esquerda, foi lento para o bote e permitiu que Ederson avançasse livre com a defesa palmeirense desarrumada. O atacante cruzou o rasteiro, Sid Clay antecipou Mina e só colocou para as redes sem chances para Fernando Praz. A fala do capitão Dudu no intervalo pode explicar o sentimento alviverde na primeira etapa. A equipe deu um branco. Não jogamos bem. Tentar diminuir o placar na segunda etapa. Não sei explicar. Nosso time entrou muito desligado. Infelizmente para o torcedor da Alviverde, porém a situação não mudou no segundo tempo. O Palmeiras voltou do intervalo com Daverson no lugar de Fabiano e Tietê na lateral direita. Guerra e Johan vieram depois nas vagas de Moisés e William, respectivamente. Após os primeiros 10 minutos em que o Furacão chegou a pressionar, a postura retraída dos mandantes fez o Verdão atuar o tempo todo no campo ofensivo, mas sem criar nada, nenhuma chance de gol. Apesar da lavada em campo, o Palmeiras conseguiu manter a segunda colocação do Brasileirão, o que garantiu 11,3 milhões como premiação da CBF. Grêmio e Santos poderiam fazer o Verdão cair para o quarto lugar em caso de vitória, mas o Peixe apenas empatou e o Tricolor foi derrotado. E a partida deste domingo ainda marcou a última de Alberto Valentim em sua quinta passagem como treinador interino do Palmeiras. O treinador somou 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas e foi convidado para permanecer como auxiliar na comissão técnica de Roger Machado em 2018, mas ainda não deu uma resposta. A arbitragem foi de Cláudio Francisco Lima e Silva, auxiliado por Clédiston Clay Barreto Rios e Fábio Pereira. Cartões amarelos de Clay Paves e Santos. Do Atlético Paranaense, Luan, Thiago Santos, Guerra e Mina e Dudu do Palmeiras, né? Temporada decepcionante do Palmeiras. Agora vamos falar de Santos 1, Avaí 1. O alvinegro até iniciou bem o primeiro tempo, compacto e com a bola no pé. O técnico Elano tentou táticas diferentes para a reta final, como Bruno Henrique e Vecchio, alternados entre meio e ponta, né? E Vitor Ferraz caindo por dentro. Mas não demorou para o Avaí se destacar a avançar para a área do rival. Até a bola na trave, o Leão da Ilha conseguiu. A atuação apagada do time da casa era nítida. O adversário chegava com facilidade até Vanderlei, que deu muitas broncas nos companheiros de equipe por falharem na marcação. Depois de sofrer muita pressão, o Santos se lançou para frente e conseguiu ter mais de 5 atletas na linha, incluindo Lucas Veríssimo, elemento surpresa. Ferraz cruzou e encontrou o zagueiro. Ele arriscou, mas Douglas fez uma defesa bem difícil. Após o susto, o Avaí volta a pressionar o Peixe e chega até a área, mas Matheus Jesus arranca um contra-ataque, dá passe para Copete, que dribla o goleiro e abre o placar na Vila Belmiro. Mas não durou muito tempo o grito das arquibancadas santistas. O menino da Vila, Pedro Castro, recebeu de Marquinhos e chutou no ângulo. Vanderlei até se esticou, mas não conseguiu evitar o empate. Já na segunda etapa, o Santos de Elano volta até da formação tradicional. Bruno Henrique na direita e Copete na esquerda e Ferraz na lateral com possibilidade de jogar por dentro. E surtiu efeito.
nos primeiros minutos do primeiro tempo, ou do segundo tempo, perdão, gente, quando o camisa 27 perdeu de ampliar para o time. Ao longo da partida, o Avaí já não dominava mais como antes. O Peixe passou a controlar a partida e ficar mais com a bola nos pés. Porém, Vecchio não cumpriu seu papel de armador e dificultou para o ataque. Com isso, o comandante santista opta pela estreia do lateral Emerson e Jean Mota passou para a meia. No embalo de meninos da Vila, Elano aposta na dupla Yuri Alberto e Rodrigo, jovens que mais fizeram gols na equipe sub-17. O Leão da Ilha já não conseguia mais infiltrar a defesa e passou a tentar beiradas e o contra-ataque. Apesar da tentativa de uma alteração no placar, o Santos não alcança a vice-liderança e o Avaí não se mantém na Série A. Então, o resultado foi ruim para ambas equipes. Quem apitou foi Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Rodrigo Henrique Correia e Thiago Henrique Neto Correia Farinha, ambos do Rio de Janeiro. Público 7.539, renda de R$122.215. Cartões amarelos foram para Simeão do Avaí, Emerson e Matheus Jesus dos Santos. A classificação final do Brasileirão: Corinthians 72 pontos, segundo Palmeiras 63, terceiro Santos 63, quarto Grêmio 62, quinto Cruzeiro 57, sexto Flamengo 56, sétimo Vasco da Gama 56, oitavo Chapecoense 54, nono Atlético 54, décimo Botafogo 53, 11º Atlético Paranaense 51, 12º Bahia 50, 13º São Paulo 50, 14º Fluminense 47, 15º Sport 45, 16º Vitória escapou 43. Olha como a matemática é falha também, 17º Coritiba 43, 18º Avaí 43, 19º Ponte Preta 39, 20º Atlético Goianiense 36 pontos. Para Libertadores, temos Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, Vasco e Chapecoense. Para a Copa Sul-Americana, temos Atlético, Botafogo, Atlético Paranaense, Bahia, São Paulo e Fluminense. Em caso de vitória na final da Copa Sul-Americana, a tabela do Campeonato Brasileiro ainda pode mudar. O Flamengo vencer da Copa Sul-Americana, o Galo vai a Libertadores e abre mais uma vaga para a Copa Sul-Americana, que ficará com o Sport, 15º colocado. Então, eu agradeço a você pela audiência do placar da rodada, do Jornal Sport News, do Minuto e do Opinião. O Campeonato Brasileiro 2017 fica por aqui. Ano que vem tem mais, porque você sabe, Campeonato Brasileiro é no Notícias do Futebol.